Esse vídeo é um sinal para você que está em busca de um objetivo e em algum momento se sente desanimado. Talvez você tenha a sensação que não está construindo nada concreto, de que está parado no mesmo lugar, mesmo persistindo, sente que não está tendo progresso. Mas eu venho aqui com as boas novas para você e para te dizer que muitas vezes essa impressão não corresponde à realidade. Um filósofo grego antigo chamado Epicuro disse certa vez: entre os males da insensatez está este: ela vive sempre começando a viver. Traduzindo para hoje, nós conseguimos entender algo como: um dos grandes males de quem é insensato consiste em estar sempre adiando e recomeçando a vida, em vez de vivê-la plenamente no presente. Aqui, Epicuro nos chama a atenção para o nosso hábito constante de tentar fazer uma mudança, de nos tornarmos finalmente a pessoa que sabemos que precisamos ser. Mas como fazemos isso na prática? Geralmente pensamos: na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, quando esse dia acabar, quando esse ano terminar, então eu realmente vou começar e conseguirei manter o meu caminho perfeito. Só que não percebemos o que acontece toda vez que fazemos essa promessa. Em geral pensamos: ok, hoje deu errado, fracassei, mas amanhã vai ser diferente. Quando eu acordar, serei a pessoa que sempre quis ser. Então escorregamos novamente, deixamos de fazer algo que havíamos prometido a nós mesmos e desistimos de novo. Dizemos: bom, fracassei mais uma vez, mas tentarei de novo mais tarde. Todo desafio é uma oportunidade. O problema é que geralmente vemos o desafio como uma batalha que precisamos vencer. Se fracassamos, rotulamos a nós mesmos como fracassados. Na realidade, podemos enxergar cada desafio pelo que ele realmente é, uma oportunidade de avançar. Quando o desafio surge, nós podemos superá-lo e dar um passo à frente, ou, se não superamos, ainda assim podemos avançar em direção a essa superação. O que precisamos evitar é esse ciclo de começar e depois parar. Em vez de chamarmos de um novo começo, deveríamos chamar de continuidade. Mesmo que ainda não tenhamos atingido tudo aquilo que realmente queremos, cada desafio que encontramos nos aproxima desse objetivo. É por isso que cada dificuldade que não superamos realmente vence quando nos convence de que o dia está perdido e que só vamos tentar de novo amanhã. Pense em algo simples, como uma dieta para perder peso. O que costuma acontecer? Hoje você sente a tentação, cede a ela e come mais do que devia. E no momento em que cede, considera o dia perdido. Diz: ah, pronto, passei do limite de calorias, então eu vou comer mais mesmo porque não tem mais problema. Porque hoje já foi e hoje já tá perdido. Amanhã eu tento de novo. Mas como lembrava o imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio, trata-se de fazer o melhor movimento possível em cada momento. Sim, você comeu além do que planejou hoje, mas ainda pode fazer a melhor escolha para o restante do dia. Talvez você tenha fracassado no desafio, mas ainda pode avançar rumo ao sucesso. E uma coisa muito comum que acontece para quem está trilhando o caminho de alcançar um objetivo é quase inevitável questionar o próprio caminho. Ao longo de qualquer jornada, a mente pode oscilar entre sentir que está trilhando o rumo correto e em outros momentos ter a impressão de que nada faz sentido. Essa oscilação é normal. As dúvidas, elas servem como oportunidades de reflexão e podem, inclusive, nos levar a perceber se algo precisa ser ajustado ou se novas metas devem ser estabelecidas. Outra mentalidade que nos impede de alcançar nossos objetivos está relacionada ao peso que colocamos no passado e no futuro. Acontece que o desafio e a chance de ser quem queremos ser só surge no presente. Nada é exigido de nós no passado, pois ele já passou, e nem no futuro, pois ele ainda não chegou. Toda meta, todo passo em direção a nos tornarmos a pessoa que almejamos ser, só pode acontecer no agora, nesse instante. Então, por que sofremos tanto quando o desafio aparece? Em geral, é por causa do que já passou ou do que ainda está por vir. O presente em si raramente é o problema. De novo, invocando Marco Aurélio, diga-me o que neste momento presente é realmente insuportável e você se envergonhará da sua resposta. Traduzindo para hoje, essa citação dá para ser entendida da seguinte forma: pergunte a si mesmo a cada instante o que há neste exato momento que seja de fato insuportável. Ao refletir sobre isso, você verá que nada é tão terrível quanto imagina e se envergonhará de ter exagerado. Quando nos defrontamos com a tentação, com a dificuldade ou com qualquer desafio, muitas vezes não é o agora que nos incomoda, é o passado, traumas, arrependimentos, ressentimentos
ou o futuro com preocupações e ansiedades, coisas que tememos que talvez aconteçam, mas que não ocorrerão ainda. É muito comum a gente imaginar o progresso como uma linha reta partindo de um ponto A até o ponto B, sem desvios. Mas na vida real, o trajeto costuma ser cheio de curvas, subidas e descidas e aparentes retrocessos. Às vezes, você sente que deu 2 passos à frente e 3 para trás. Mas nem sempre esses passos para trás significam que você está regredindo. Podem ser momentos de aprendizado, pausas necessárias para ganhar fôlego ou até mesmo um passo para pegar impulso e ir mais longe depois. Algumas vezes, inclusive, começamos buscando um objetivo e no meio do caminho descobrimos outra coisa que faz mais sentido. E se você não tivesse dado esse primeiro passo, tu nunca teria tropeçado nesse novo propósito. Então, não se desespere quando eventuais mudanças de rota acontecem. Elas podem ser justamente o que você precisava para chegar onde realmente quer. Precisamos lembrar que tudo o que desejamos alcançar na vida só pode ser construído no presente. Temos apenas esse momento. Não conseguimos viver no passado ou no futuro. Embora saibamos disso teoricamente, o que acontece, porém, é que no exato momento de agir, nós deixamos que o passado e o futuro nos sobrecarreguem. Cada um de nós tem 24 horas no dia, compostas por uma sucessão de momentos presentes. Ninguém vive em outro lugar a não ser no agora. Se tudo o que temos é um momento presente, então qualquer coisa que nos impeça de usá-lo é algo que precisamos remover. Boa parte do que nos bloqueia está ligado ao passado, traumas, arrependimentos ou ao futuro, medos, incerteza. Ao mesmo tempo, precisamos verificar se as nossas metas elas são realmente as certas para nós. Às vezes, o nosso próprio interior tenta nos dizer que nossos objetivos não estão alinhados com quem realmente somos. E uma forma simples de perceber isso é examinar as nossas crenças e perguntar: quantos dos meus objetivos são determinados pela minha identidade? Quantas vezes tentamos ser alguém para cumprir um papel de um bom marido, uma boa esposa, um bom irmão, um bom amigo, um bom profissional, ou para impressionar determinada pessoa? Será que nós estamos tentando realizar fantasias que criamos quando éramos adolescentes, mantendo essas fantasias, essas metas definidas por um eu de 15 anos atrás? É impressionante quantos objetivos carregamos que foram formados em fases anteriores da vida e que, hoje, podem simplesmente não fazer mais sentido. É como se a gente tivesse o bolso cheio de pedra e tentasse nadar. As nossas posses, as nossas metas materiais ou fantasias antigas podem nos afundar. Ficamos obcecados por elas, ocupando o momento presente com essa falta, com a preocupação de nunca tê-las ou com arrependimentos de que não termos conseguido atingir aquilo que nós buscávamos. Eu vi essa metáfora em um podcast com uma psicóloga e fez muito sentido para esse assunto específico. Imagina que você está caminhando atrás de uma bolinha que jogou à sua frente, você dá alguns passos, pega a bolinha, joga mais longe e segue andando. Se você não tivesse lançado nada, talvez continuasse parado no mesmo lugar. Essa bolinha, ela representa as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos. Talvez você jogue a bolinha e no meio do trajeto você encontre uma bolinha mais legal e decida mudar de direção, para pegar essa outra bolinha. O importante é que, sem ter começado a perseguir a primeira, não teria descoberto a segunda. É o movimento que nos mantém vivos, que nos faz crescer, aprender e enxergar novos horizontes. Tudo que fazemos no presente é basicamente o que temos de mais valioso, pois o presente é o único tempo em que a vida efetivamente acontece. Achamos que o presente é só uma pequena parcela entre o passado e o futuro, mas na prática, toda a vida se desenrola nesse instante. Quando desperdiçamos o agora com arrependimentos sobre o ontem ou com ansiedade sobre o amanhã, nós deixamos de viver. Observe suas ambições, seus objetivos, sua identidade, seus traumas, tudo aquilo que você acredita que o mundo externo faz para impedi-lo de avançar. Perceba que muito do que nós consideramos exigências são criações nossas. O universo não pede nada de você. Quase todas as nossas obrigações, prazos, cobranças, vêm da nossa própria identidade, do nosso próprio ego. Sim, coisas ruins podem ter acontecido no passado e as pessoas podem realmente agir de forma injusta.
mentir, trapacear ou querer prejudicar alguém. Mas nós não precisamos adicionar mais sofrimento transformando isso em nossa identidade. Um insulto, por exemplo, realmente ele pode ter ocorrido, mas podemos escolher não arrastar essa ofensa por dias ou anos, alimentando raiva, desgosto ou ódio. Com o tempo, o que mais pesa não é nem o insulto em si, e sim a nossa própria raiva acumulada. Por isso, a partir de hoje e do próximo ano, se for o caso, pare de sempre recomeçar. Não veja o dia de hoje como perdido e o de amanhã como uma oportunidade nova e diferente. A verdade é que amanhã não é diferente de hoje. Você sempre precisará lidar com o desafio do presente, com os mesmos recursos de agora. Se você acha que não consegue agora, dificilmente conseguirá amanhã caso mantenha a mesma mentalidade. O desafio é sempre o mesmo e a sensação de dificuldade é a mesma. Tudo se resolve apenas nesse momento presente. Não existe passado e nem futuro na hora em que a tentação ou a aprovação aparece. Só essa fração de tempo. Então, liberte-se do passado, esqueça o futuro e concentre-se nesse instante que está diante de você. É só isso que realmente existe. Então, em vez de se culpar por ter que começar a viver novamente toda hora, simplesmente faça o melhor movimento possível agora. E depois, mais uma vez, e depois de novo, sempre no presente. Joga a bolinha e pega a bolinha. Esse é o caminho para realmente deixar de sempre começar e finalmente continuar vivendo. E por fim, se tem uma lição que você precisa tirar desse vídeo é a seguinte: mantenha-se em movimento, livre-se do excesso de peso do passado e das ansiedades do futuro. É aqui, nesse momento, que a vida acontece. E nesse processo de autoconhecimento, uma outra coisa que vale muito a pena fazer é olhar para dentro e encarar a sua sombra interior, que nada mais é do que aquelas partes que ficam escondidas na sua personalidade. Elas podem estar segurando um potencial enorme e trabalhar isso pode ser um empurrão que faltava para você se alinhar ao seu verdadeiro caminho. E se você quer continuar nessa jornada, clica no vídeo que vai aparecer na sua tela agora.